Olá, meu nome é João Batista e eu congrego na Igreja Batista Jardim Paraíso. Eu quero compartilhar aqui ainda a respeito das leis, do Senhor, que ela é muito interessante. Vou baixar aqui um pouquinho. Ela é muito interessante. Num vídeo atrás, eu falei sobre as filhas de Zelofeade, que elas tiveram direito à herança. O seu pai, Zelofeade, não fez rebeldia contra Deus na época de Corá, quando Corá se rebelou contra Deus. Então, a palavra de Deus, as filhas vai diante de Moisés e alega: olha, por que vão riscar o nome do nosso pai da nossa vida, se ele não participou da rebelião? Porque nós não temos direito à herança, porque nós não temos irmão homem. Então elas vão diante do sacerdote, de Moisés e dos príncipes, Ela adentra dentro da congregação, que não era permitido para a mulher, e ela faz essa reclamação. E Moisés sai dali, vai consultar a Deus, e Deus não dá a ela o que é direito. Se ela não tiver, aí Deus vai falando: dá aos parentes, faz isso, faz aquilo outro. Deus explica tudo direitinho. Então, naquela época existia a lei, que ela já existia há 40 anos, só que essa lei, ela recebeu umas leis complementares, Ela é chamada de, assim, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui. Ela questões que ainda não estavam no livro da lei, e a lei já existia há 40 anos. Então, existiam alguns problemas na Bíblia que na lei ainda não estava. Aí eu vou ler esses problemas que estavam na Bíblia e que não estavam na lei. Em Levítico, capítulo 24, a partir do versículo 10, um egípcio, ele blasfemou contra o nome do Senhor. Diz assim, Levítico 24, 11: então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés, e o nome da sua mãe era Selomite, filha de Debre, da tribo de Dan, e levaram à prisão até que lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. Ou seja, isso não estava na Bíblia, Se alguém blasfemasse, não estava na Bíblia. O que fazer com isso? E Moisés foi lá consultar a Deus para saber o que fazia. Enquanto isso, esse homem aí, ele ficou preso, até Moisés consultar a Deus, e Deus trouxe a resposta para Moisés. Então Deus diz assim a Moisés: falou o Senhor a Moisés dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouvirem porão as suas mãos sobre a sua cabeça, e então toda a congregação o apedrejará. Então quem blasfemasse o nome do Senhor, amaldiçoasse o nome do Senhor, era apedrejado fora do arraial. Aqui nós vamos então para um outro episódio que aconteceu na Bíblia, que é muito interessante também. Esse episódio vai falar da palavra do Senhor também, daqueles que desprezam a palavra do Senhor. Está em número 15, a partir do versículo 27, e diz assim: e se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de 1 ano. Aí lá no versículo 30 diz assim: mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada para que seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, o tal será extirpada no meio do seu povo. Ou seja, qualquer um que blasfemasse também o nome do Senhor, desprezasse a palavra do Senhor, o sacerdote, ele está falando em público para todo mundo. E se tanto os filhos de Israel quanto os estrangeiros blasfemassem, o que é blasfemar? O que é desprezar? É sair fora, é não querer escutar a palavra de Deus, Blasfemar é não querer também escutar a palavra de Deus. O que o sacerdote está dizendo, para ele não interessa. E ele largasse o culto, fosse embora, esse também seria apedrejado, meu filho, A sua alma seria apedrejada. Então, isso não tinha na Bíblia ainda. Então Moisés foi consultar também a Deus, e Deus deu ordem também. E enquanto Moisés
ia consultar a Deus, esse homem ficou preso. E diz assim no versículo 34, número 15, 34. E diz assim, ó. Vou botar a musiquinha aqui de novo. Êxodo 15, 34 diz assim, ó. E puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se ali havia de fazer, ou deveria fazer com ele. Então, mais uma vez, Moisés foi consultar a Deus a respeito de quem não prestasse atenção ao culto, desprezasse a palavra de Deus, né? E Deus dá a resposta para Moisés, que é no versículo 35. Disse, pois, o Senhor a Moisés, certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então, meu irmão, se você vai para o culto, não prestar atenção, desprezar, sair no meio do culto, fazer coisas erradas, ficar conversando, se fosse naquela época seria apedrejado também, tá? E temos também uma outra passagem que fala também a respeito disso, está em Deuteronômio, capítulo 21. Olha que interessante, tá? É muito interessante a Bíblia. Olha que interessante. O direito do primogênito. E aqui é muito interessante o seguinte, diz assim, ó. Quando um homem tiver duas mulheres, e uma a quem ama e a outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, ou seja, o cara tem duas mulheres, tem uma que ele aborreceu, tem um filho com ela, e tem um amante, ou seja, uma amada, uma mulher fora do casamento. Mas quem nasceu primeiro? O filho da aborrecida ou o filho da amada? Vamos dizer que seja o filho da aborrecida. Então, o filho da aborrecida é o primogênito. Então, a herança dele vai para o filho da aborrecida, não vai para o filho da amada. Nem que ele quisesse dar, não poderia, porque a Bíblia diz isso. Será que no dia em que se fizer herdar aos filhos, e o que tiver não poderá dar a progenitura ao filho da amada, diante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Entendeu? Então, se você tiver um amante por aí, que não pode, e se esse filho veio antes do seu casamento, né? E no dia que você quiser deixar uma herança, é para o filho da aborrecida, não é para o filho da amada, não. Ou seja, não é para a mulher que você mora com ela, não. Seria isso, a regra de antigamente seria essa. Então, a Bíblia, ela é assim, ela é completa, ela não esconde nada, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês que tiveram a paciência de me ouvir, e que esse Deus tão